One Story, 27. Foco no segundo sermão de Moisés. Deuteronomio 10-26. O primeiro sermão de Moisés chegou ao fim. E agora começa o segundo. Enquanto olha para o tempo que passou e os acontecimentos vividos, Moisés proclama ao povo de Deus o que está no coração de Deus, o que ele deseja, e qual é a sua vontade para com o seu povo. O que é que o Senhor, o seu Deus, exige de vocês? Moisés, com o coração transbordando como quem deixa seu testamento final, declara conforme o mandado de Deus. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, pede de você? Apenas que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. O que Deus pede é que o seu povo o tema, o ame e o sirva de todo o coração e de toda a alma. Mais uma vez, amar a Deus não é um clamor superficial lançado ao ar. Não é por cumprir a lei que amamos a Deus. É porque o amamos, que guardamos os seus mandamentos e decretos. E os que amam a Deus devem circuncidar o coração e não endurecer a serviço em orgulho. O amor a Deus se revela no amor ao próximo, ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela. Moisés, conforme o Senhor ordena, declara: a terra para a qual vocês estão entrando para dela tomar posse não é como a terra do Egito. É uma terra de montes e vales, que bebe da chuva dos céus. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, desde o início do ano até o seu fim. A terra de Canaã é uma terra que absorve a chuva. Uma terra que apenas deixa a água escorrer torna-se deserto. Mas uma terra que absorve a chuva, se a chuva vem no tempo certo, faz brotar pasto e colheita. E essa terra de Canaã é um lugar que Deus observa continuamente e do qual cuida. É um lugar para viver diante do Senhor, andar com Ele, habitar em Ele. Assim, se o povo de Deus ouvir os seus mandamentos, amar o Senhor, o seu Deus, e o servir de todo o coração e de toda a alma, Deus enviará as chuvas de outono e primavera no tempo certo. O trigo, o vinho novo e o azeite serão recolhidos, o campo produzirá pasto para o gado, e o povo comerá e se satisfará. O povo de Deus deve se lembrar de que tudo isso vem dele. Mas se o coração se desviar e se voltarem a outros deuses e se prostrarem diante deles, então a ira do Senhor se acenderá contra eles. Ele fechará o céu. Não haverá chuva, a terra não produzirá, e o povo rapidamente perecerá da boa terra que o Senhor lhes deu. Por isso, o povo de Deus deve fixar as palavras do Senhor no coração e na mente, amarrá-las como sinal nas mãos, prendê-las na testa, ensiná-las aos filhos, e falar delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Devem escrevê-las nos batentes das portas de suas casas e em seus portões, guardar, proteger e tornar a guardar. Dessa forma, não esquecerão as obras que Deus realizou por eles. E, como já foi dito, ao perceberem que não podem cumprir o padrão de Deus com a própria força, tornar-se pessoas que anseiam mais por Ele. E então, de coração, poderão verdadeiramente servir ao Senhor como Deus. E o Senhor, em seu amor e misericórdia, protegerá o seu povo na terra. Conforme o povo de Deus guarda fielmente os seus mandamentos, ama e depende dele, Deus os guardará, protegerá e fortalecerá na terra que ele dá. Hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O povo de Deus entrou na terra de Deus. E agora, há dois caminhos diante deles. Deus colocou diante deles tanto a bênção quanto a maldição. Se ouvirem os mandamentos do Senhor, viverem como povo de Deus e o amarem, receberão a bênção e viverão pelo poder de Deus. Mas, se rejeitarem os seus mandamentos, servirem a outros deuses e se rebelarem contra o Senhor, serão disciplinados, amaldiçoados e, por fim, destruídos. Por isso, na terra de Deus, todos os altares estrangeiros devem ser destruídos, todas as colunas sagradas derrubadas, os postes de Azerá queimados e os ídolos eliminados. Mas ao Senhor devem oferecer sacrifícios completos e corretos,
alegrando-se com suas famílias no cuidado e na provisão de Deus. Esse lugar de alegria na presença de Deus, onde Deus cuida do seu povo com prazer, é o reino de Deus. Não façam como acharem melhor. Agora, eles são o povo de Deus. Devem viver segundo a lei de Deus. Todas as nações ao redor do Egito viviam como seus próprios reis, seus próprios senhores. Os ídolos que serviam eram apenas instrumentos para satisfazer seus desejos. Suas vidas não obedeciam a nenhuma lei superior. Apenas seguiam suas vontades. Mas o povo de Deus tem a lei do Senhor. Agora eles são seu povo, seus filhos, seus servos. Por isso, como o servo que teve a orelha furada, servem a um só Senhor, ouvindo somente a Ele. A batalha da fé é essa guerra espiritual. Abandonar a própria vontade e seguir a palavra de Deus. Isso é negar a si mesmo. Então, ao atravessarem o Jordão e entrarem na terra que Deus está lhes dando, devem levar o que Deus ordena e oferecer sacrifícios não onde quiserem, mas apenas no lugar que o Senhor escolher. Podem comer toda a carne que desejarem, mas devem comê-la onde o Senhor indicar, e não devem consumir o sangue. E, acima de tudo, não devem negligenciar os levitas. O povo de Deus deve adorar e sacrificar da maneira que Deus ordenou. E quando fizerem assim, Deus os abençoará. Na terra de Deus, não devem imitar as nações que ele destruiu, nações que chegaram ao ponto de sacrificar seus próprios filhos a outros deuses. O povo de Deus jamais deve seguir esses caminhos. Não devem acrescentar, nem retirar nada do que Deus ordenou, mas guardar os mandamentos exatamente como foram dados. O Senhor, o seu Deus, está provando vocês para saber se o amam. Moisés adverte que mesmo que alguém realize sinais e maravilhas e os leve a seguir outros deuses, não devem ouvir essa pessoa. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, está provando vocês para saber se realmente o amam de todo o coração e de toda a alma. Portanto, o povo de Deus deve seguir somente o Senhor, temê-lo, guardar os seus mandamentos, obedecer à sua voz, servi-lo e apegar-se a ele. Se alguém, seja da família, cônjuge ou até mesmo uma cidade inteira, tentar levar o povo de Deus à traição, não devem ouvir, nem ter piedade, nem esconder. Devem eliminar o mal, sem hesitação. Não devem tocar em nada do que pertencer àquele que se desviou. E então, o Senhor abençoará e multiplicará o seu povo. Vocês são um povo santo ao Senhor, seu Deus. Moisés declara ao povo de Israel que eles são filhos de Deus, escolhidos dentre todos os povos da terra como sua propriedade exclusiva. Por isso, devem viver como filhos de Deus. Não devem imitar os costumes das nações vizinhas, especialmente quanto aos animais usados nos sacrifícios. Esses animais são impuros e não devem ser comidos. Apenas os que Deus permitiu podem ser consumidos. Por serem o povo escolhido, devem separar o dízimo de toda a produção da terra cada ano e comê-lo no lugar que Deus escolher, para aprenderem a temer o Senhor. Se o local for distante, podem trocar o dízimo por prata, viajar, e ali usar a prata para comprar o que desejarem e comer diante do Senhor, com alegria. Também devem cuidar dos levitas, que não possuem herança ou terra. Ao sustentar os levitas, eles podem servir plenamente ao templo e ensinar a palavra de Deus. Além disso, devem cuidar dos estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem em suas cidades, garantindo que tenham o que comer e se saciem. Então, o Senhor os abençoará em tudo o que fizerem. Lembrem-se de que o Senhor os resgatou da escravidão, no Egito. Moisés instrui que, a cada 7º ano, todas as dívidas entre israelitas sejam canceladas. Mesmo que pareça perda, se obedecerem plenamente ao Senhor e derem com generosidade aos pobres, sem má vontade, Deus promete abençoá-los. Israelitas que se venderam como escravos devem ser libertos no 7º ano. E, ao libertá-los, não devem mandá-los embora de mãos vazias. Devem dar generosamente, conforme a bênção que o Senhor lhes deu. Devem se lembrar de que também foram escravos no Egito, e que o Senhor os resgatou. Por isso, da colheita e do fruto do trabalho, devem dar com generosidade. Mas, se o escravo disser que não quer sair, se decidir permanecer, então sua orelha deve ser furada, e ele será servo por toda a vida.
Não mais escravo por obrigação, mas servo por escolha. Tudo o que o povo de Deus fizer, deve ser conforme a lei de Deus. Seja no modo de oferecer sacrifícios ou no modo de tratar os servos, tudo deve ser feito como o Senhor ordenou. Ao oferecer um sacrifício, o animal deve ser sem defeito, sem aleijão, sem cegueira, sem falhas. Nada manchado é aceitável a Deus. E o sangue do animal não deve ser consumido, deve ser derramado na terra como água. Lembrem-se, as 3 grandes festas, Páscoa, Festa das Semanas e Festa das Cabanas, devem ser celebradas a cada ano. Todos os homens de Israel devem comparecer diante do Senhor nessas festas. A Páscoa, em especial, deve fazê-los lembrar para sempre como o Senhor os tirou do Egito. Essas festas foram dadas para que o povo se lembre do que Deus fez. Moisés diz: lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e sigam fielmente esses decretos. Durante essas celebrações, todos devem se alegrar juntos: filhos, servos, levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Dessa forma, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Animais com defeitos ou imperfeições não devem ser oferecidos ao Senhor. Se alguém, homem ou mulher, cometer o mal aos olhos do Senhor, quebrando a aliança e adorando outros deuses, deve ser levado para fora da cidade e apedrejado até a morte com base no testemunho de 2 ou 3 pessoas. É assim que o mal deve ser eliminado do meio do povo de Deus. Quando um caso for difícil de julgar, o povo deve ir aos sacerdotes levitas e ao juiz vigente e seguir exatamente a decisão dada, sem se desviar. Se alguém desprezar o juiz ou o sacerdote e se recusar a obedecer, deve ser morto para que o mal seja removido de Israel e sirva de alerta ao restante do povo. Eles devem aprender a temer o Senhor, o seu Deus, e a obedecer fielmente a todas as palavras desta lei e destes estatutos. Moisés, conforme a ordem do Senhor, diz ao povo de Israel que, quando entrarem na terra que Deus lhes dá e disserem: estabeleçamos um rei sobre nós, deverão escolher um rei segundo condições específicas. Primeiro, o rei deve ser aquele que o Senhor escolher, e deve ser alguém do meio do povo, não um estrangeiro. Segundo, ele não deve adquirir muitos cavalos para si, nem enviar o povo de volta ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse: jamais voltem por esse caminho. Terceiro, ele não deve tomar muitas mulheres, para que seu coração não se desvie. E quarto, ele não deve acumular grandes quantidades de prata e ouro. Moisés também diz que, ao subir ao trono, o rei deve escrever, de próprio punho, uma cópia da lei num rolo, diante dos sacerdotes levitas. Ele deverá mantê-la consigo e lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e obedeça fielmente a todas as palavras desta lei e destes decretos. Assim, o seu coração não se elevará acima de seus irmãos, e ele não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda. Dessa forma, ele e seus descendentes reinarão por muito tempo em Israel. Sejam íntegros diante do Senhor, o seu Deus. Moisés, seguindo o mandado do Senhor, instrui que os israelitas sustentem os levitas, os sacerdotes levíticos que não possuem herança entre as tribos. E, ao entrarem na terra que o Senhor está dando, não devem imitar as práticas abomináveis das nações ali presentes. Não devem tolerar adivinhos, feiticeiros, médiuns, encantadores ou quem consulta os mortos. As nações que serão expulsas ouviam esses praticantes, mas o Senhor não permite isso ao seu povo. Em vez disso, Moisés declara: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de vocês, dentre os seus irmãos, um profeta como eu. A ele vocês devem ouvir. Quem não ouvir as palavras que Deus falar por meio desse profeta, será responsabilizado. A veracidade do profeta será confirmada pelo cumprimento da sua palavra. Não derramem sangue inocente. Moisés, conforme o Senhor ordenou, diz que, ao tomarem posse da terra, devem separar 6 cidades como refúgios. Essas cidades são para aqueles que matarem alguém sem intenção, sem ódio no coração, para que possam fugir e serem protegidos. Mas, se alguém armar cilada e matar seu próximo de forma deliberada, não deve ser poupado. Para o sangue inocente, o Senhor provê um caminho de escape.
E é justamente esse caminho que conduz a Jesus Cristo. Mesmo que um corpo morto seja encontrado no campo e o assassino seja desconhecido, a situação deve ser tratada conforme as instruções do Senhor. Olho por olho, dente por dente. Moisés, seguindo a ordem do Senhor, ensina que, em todos os casos de injustiça, uma questão deve ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Os juízes devem investigar cuidadosamente. Se for descoberta falsidade ou maldade, ela deve ser eliminada. Quem ouvir ficará com temor. E tal maldade não será repetida no meio do povo. Não tenham piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Não ignorem o mal, mas também não ultrapassem o que é justo. O Senhor, o seu Deus, está com vocês. Moisés diz ao povo que não tenham medo ao saírem para enfrentar inimigos que têm cavalos, carros e exércitos maiores, pois o Senhor, o seu Deus, aquele que os tirou do Egito, está com eles. E, quando a batalha estiver prestes a começar, o sacerdote deve se aproximar e declarar: Ouçam, ó Israel, hoje vocês vão entrar em combate contra os seus inimigos. Não se acovardem, nem tenham medo. Não entrem em pânico, nem se apavorem diante deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês para lutar em favor de vocês contra os seus inimigos e dar-lhes a vitória. Aqueles que devem voltar da guerra. Moisés, conforme o mandado do Senhor, instrui que certas pessoas devem voltar para casa antes da batalha. Todo aquele que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou. Todo aquele que plantou uma vinha e ainda não colheu dela. Todo aquele que está prometido em casamento e ainda não se casou. E todo aquele que tem medo e é covarde de coração. Por um lado, isso pode parecer compaixão em meio à guerra. Mas, por outro, é também uma forma de evitar que o medo e a ansiedade se espalhem entre os demais soldados. Não deixem nada com vida. Moisés, como o Senhor ordenou, diz que, para cidades distantes da terra prometida, deve-se oferecer paz. Mas, se a paz for rejeitada e a guerra começar, os homens devem ser mortos, e as mulheres, crianças, animais e bens podem ser tomados como despojo. Mas nas cidades da terra que o Senhor está dando por herança, nada que respira deve ser deixado com vida. Devem ser totalmente destruídos, como o Senhor ordenou. Pois os sobreviventes poderiam ensinar o povo de Deus a seguir as práticas detestáveis de seus deuses, levando-os a pecar contra o Senhor. O mandamento de destruir os cananeus está ligado à santidade do povo de Deus. A lei de Deus, os estatutos de Deus. Além de todas as leis já dadas, Moisés transmite ao povo orientações sobre leis civis e instruções para a vida diária. Leis que os distinguem das nações ao redor. Moisés fala sobre a mulher tomada em guerra, sobre os direitos do primogênito, sobre o filho rebelde, sobre o corpo pendurado em árvore, sobre animais perdidos e propriedades abandonadas, sobre não vestir roupas do sexo oposto, sobre não tomar a mãe e os filhotes do ninho, sobre não semear 2 tipos de semente na mesma vinha, sobre não lavrar com boi e jumento juntos, sobre não usar roupas de tecidos mistos, sobre fazer franjas nas bordas do manto, sobre disputas quanto à virgindade da esposa, sobre adultério e conduta sexual ilícita na cidade ou no campo, sobre não se casar com mãe e filha, sobre quem pode ou não entrar na Assembleia do Senhor, sobre manter o acampamento santo em tempo de guerra, sobre escravos fugitivos, sobre prostituição cultual, sobre empréstimos de dinheiro, sobre votos feitos ao Senhor, sobre colher uvas e espigas do campo do próximo, sobre casamento, divórcio e novo casamento, sobre não tomar como penhor a mó de moinho, sobre sequestro, sobre doenças de pele, sobre penhor e respeito à dignidade do próximo, sobre pagamento justo aos trabalhadores, sobre responsabilidade individual pelo pecado, e sobre cuidado com o estrangeiro, o órfão e a viúva, lembrando-se de que foram escravos no Egito, e o Senhor os redimiu. Moisés continua a entregar o que pode parecer repetição, mas são as instruções espirituais de Deus. O dever do cunhado. Moisés prossegue, transmitindo leis e estatutos que o Senhor ordena, para que o povo de Israel viva de forma distinta das outras nações. Ele diz que, se houver disputa, o culpado pode ser punido com açoites, mas não mais que 40. Ele diz que não se deve amordaçar o boi enquanto debulha o cereal.
E se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, sua viúva não deve casar-se com o estrangeiro. O irmão deve tomá-la por esposa e cumprir o dever de cunhado. Mas se ele se recusar, a mulher deve ir aos anciãos, tirar-lhe a sandália e cuspir-lhe no rosto, dizendo: é isso que se faz ao homem que não quer edificar a descendência de seu irmão. Esse é o pano de fundo da história de Tamar e Judá em Gênesis 38, e de Boaz e Rute em Rute 3 e 4. Moisés também dá instruções sobre a mulher que interfere numa briga agarrando as partes íntimas do homem, e sobre o uso de pesos e medidas honestos. Apaguem da memória o nome de Amaleque, de debaixo do céu. Não se esqueçam. Moisés, conforme o Senhor ordenou, diz ao povo de Israel que se lembre do que Amaleque fez durante a saída do Egito. Atacou os cansados e os que estavam na retaguarda, sem temor a Deus. Por isso, quando o Senhor der descanso na terra da herança, deverão apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não se esqueçam. Ainda na época do Êxodo, o Senhor disse: apagarei completamente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E declarou guerra contra Amaleque, de geração em geração. Amaleque é como Satanás, sempre atacando o povo de Deus na caminhada do deserto. Continuaram oprimindo Israel no tempo dos juízes. E o Senhor destruirá totalmente Amaleque, como prometeu. Embora tenha ordenado a Saul que destruísse todo o homem, mulher, criança, bebê, boi, ovelha, camelo e jumento dos amalequitas, Saul não obedeceu plenamente. Mas o rei amalequita, Agag, foi finalmente morto por Samuel. Depois, Davi os feriu novamente. E, por meio de Ester e Mordecai, prefigura de Cristo, Amã, descendente de Agag, e seus 10 filhos foram enforcados. A palavra de Deus se cumpriu. A guerra no deserto não cessa, mas a vitória pertence ao Senhor. E a Escritura nos lembra: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Cumpram com todo o coração e com toda a alma. Moisés, conforme o Senhor ordenou, diz ao povo que, ao entrarem na terra prometida, devem levar os primeiros frutos da colheita ao lugar escolhido por Deus. Ali, deverão dizer ao sacerdote: hoje declaro ao Senhor, o meu Deus, que entrei na terra que ele prometeu a nossos antepassados. E devem se lembrar de sua história, de como saíram do Egito, de como Deus os conduziu pelas dificuldades e os levou até aquela terra. Devem adorar o Senhor e se alegrar com tudo o que ele lhes deu, repartindo com os levitas e os estrangeiros. E, ao concluir o dízimo, devem oferecer também aos órfãos e às viúvas. Depois de obedecer a tudo que o Senhor ordenou, devem declarar: tenho obedecido ao Senhor, meu Deus. Olha dos céus, do teu santo lugar, e abençoa Israel, teu povo, e a terra que mana leite e mel que nos deste, como prometeste sob juramento aos nossos pais. Obedecer com todo o coração e com toda a alma é reconhecer o Senhor como Deus e submeter-se a Ele. E quanto mais tentarem obedecer, mais perceberão que não conseguem por si mesmos. E é a esse tipo de povo que o Senhor dirá: vocês são a minha propriedade exclusiva. O desejo de Deus por seu povo. Seu zelo santo. Seu amor incansável. Ele chama a esse povo rebelde, que volta ao pecado repetidamente, de meu povo. E a história do seu amor continua.